Para você que tá ligadinho aí no nosso programa, viemos apresentar o Conexão que Cura. Produtos maravilhosos como Sunhealth, 13 vitaminas, 7 minerais, não tem glúten, não tem lactose, não engorda. Se você estiver tomando algum outro remédio, não tem problema tomar junto, porque ele é um suplemento natural, assim como o TCO. O TCO é um tratamento que ele trata de fora para dentro, fazendo essa conexão, essa explosão de tratamento. O TCO, além dele ajudar na queda, no crescimento, no fortalecimento, ele trabalha no bulbo capilar. Ele também ajuda na dermatite de contato. Se você tá aí com todo esse problema, com falta de vitamina, falta de mineral e também com queda, adquira já o kit Conexão que Cura, né, doutora? Exatamente, QR Code na tela, só você passar aí o seu celular, escanear, já vai direto lá pro link de compra, ou acesse o link da descrição e o nosso Instagram também, que já tem lá no link na bio também. Você não vai perder essa, né? Não fique de fora. Conexão que Cura. Boa noite, minha gente, seja bem-vindo a mais um episódio Conexão que Cura. E hoje, gente, eu vou dar um feedback dessa vitamina, vocês não estão entendendo. Ontem, a minha mãe me ligou. Não é firula, né, como diz a doutora Patrícia, mas é real. E assim, fiquei super feliz e emocionada. O meu pai tá tomando essa vitamina há exatamente 21 dias. Só que a minha mãe, ela dobrou a dose. Tá dando 2 cápsulas por dia. Olha a importância da suplementação, né, vitamínico no corpo da gente. Porque meu pai, ontem, ele fez uma caminhada de 1h30. Nossa. Uma pessoa que não tava andando. Vocês têm noção que é isso? 1h30 de caminhada. E aí minha mãe ainda brincou falando: o seu pai agora tá um atleta. Essa vitamina é babado. E aí, quando vocês usam os dois juntos, gente, é uma explosão de tratamento. E, aproveitando, hoje nós estamos com uma convidada extremamente importante para você que está aí em casa. Vai dar dica assim, ó, você não está entendendo. Seja bem-vinda, Sara, ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Eu fiquei muito feliz quando a Paty me mandou mensagem. Já tinha tempo que a gente não se falava. Verdade. Fiquei feliz pela iniciativa de vocês estarem no programa e de você ter lembrado de mim para me convidar. Foi ótimo. Imagina. Galera, muito boa noite. Lu, obrigada pelo feedback. Eu falei pra ela assim, ó, não me conta antes, conta lá no programa. Eu tô, assim, maravilhada. Realmente, assim, como ela falou, a suplementação, ela transforma. Às vezes você fica meio, assim, receoso, né? Então, é super tranquilo pra tomar, tá? Mesmo que você tenha alguma outra comorbidade ou tome algum outro remédio junto, não tem problema. Então, assim, um beijo pro pai da Lu. Qual é o nome do seu pai, Lu? O seu Eliseu. Eliseu, um beijo. Que bom que Sunhealth está transformando a sua vida. E, galera, como a Lu falou, transforme a sua vida também. Temos aí passando, ó, esse kit maravilhoso do Conexão que Cura, que vocês não podem perder. Então, a suplementação, além de te dar energia e disposição, ela te ajuda, ó, cabelos sedosos, queda de cabelo, brilho. Você que tá precisando aí, esse kit é o kit, tá? TCO ajuda. Gente, vocês não têm ideia. Eu comecei a usar, o meu cabelo, ele já crescia, mas ele tá assim, ó, enorme. Eu já cortei 2 vezes. Questão de oleosidade, questão de brilho, queda, ó. Não percam o kit Conexão que Cura. E agora, vamos falar com essa maravilhosa Sara. Muito bem-vinda novamente. Muito obrigada por você ter vindo. Gratidão por você ter aceito o nosso convite, tá bom? Imagina. Como você falou, já fazia um tempo que a gente não se via. Vou contar pro pessoal lá como a gente se conheceu. Ah, sim. Tá? Eu vou resumir, né? Porque senão eu falo demais. Eu iniciei a minha empresa e aí eu conheci a Sara através de um evento que teve na ACO de Osasco, que é a Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Eu vou deixar para vocês aí o link, tá? Que ela também, assim, é perfeita, como a gente já falou do Sebrae. Ela também dá um apoio muito grande, né, para todo mundo aí, empreendedor, mulheres, homens, enfim, que estão aí no começo. E aí eu decidi abrir a minha empresa. E fui nesse evento buscar orientação, porque eu acho que é importante, aquilo que a gente sempre fala, né? Você quer começar, comece, mas busque orientação. E eu não sou de ganhar muitas coisas, mas naquele dia teve um sorteio no evento. Verdade. E eu ganhei uma mentoria da perfeita Sara. E eu fiquei meio assim, eu falei assim, é aquilo que a gente falou já no programa. Às vezes a gente fica meio receoso, né? Fala de terapia, essas coisas a gente não quer fazer. E eu falei assim, não, eu vou lá buscar orientação. Gente, vocês não estão entendendo, tá? Vai ficar passando a arroba dela aí. Vocês entrem lá para conhecer o trabalho dessa perfeita. Eu, assim, tava meio perdida em algumas coisas. Ela me deu uma orientação, assim, tão especial. E hoje eu fiquei sabendo, porque ela tem
vários projetos que ela vai dividir aqui nessa noite com a gente, né? Ela tá em frente aí a 3 projetos incríveis. E eu perguntei pra ela assim, eu falei, Sara, mas aquele dia que a gente fez lá a mentoria, qual dos 3 que eu estava? Né? Ela falou, cara, eu embolei tudo e fiz um só. Eu me senti super especial. Falei, nossa, Bacana. eu ganhei o prêmio aquele dia. Então, gente, não sai daí, fica até o final, que a incrível Sara vai dividir com vocês aí esse projeto que ela tem, os projetos, né? E aí a gente vai começando, já aproveitando, Sara, a deixa, já se apresenta pro pessoal e explica de onde veio essa questão do desenvolvimento humano, essa coisa de querer trabalhar com pessoas, lidar com pessoas. Uhum. Então, vamos lá, né? Para vocês me conhecerem aqui um pouquinho melhor, a gente começou a conversar, né? E não finalizei o papo. Eu me formei em engenharia de produção. Nada a ver, né, com o que eu faço hoje. Não, tem tudo a ver, sim. Não, mas tem quando tudo a você ver, fala, sim. realmente parece que, assim, são coisas paralelas, né? A engenharia de produção, a gente lida ali com as pessoas, né? Dentro de um processo produtivo. Então, é como se você tivesse que integrar a pessoa para que ela pudesse produzir mais, né? Dentro, né? Integrando todo o processo, tanto equipamentos quanto outras pessoas, como a forma de sentar e tudo mais. Então, a gente olha isso como um todo. E por que eu quis fazer engenharia de produção, né? Minha mãe faleceu, eu era muito nova. Então, desde que ela faleceu, eu tinha 13 anos. Eu comecei a me interessar por coisas do desenvolvimento humano, assim, mas... Porque eu fiquei assim, mas por que a minha mãe faleceu? Mas o que acontece? O que eu tô sentindo? Sabe? Os questionamentos então, surgiram. eu fiquei com aqueles questionamentos na cabeça que naquela idade, eu uma criança, né? E naquela época não tinha tanto esse incentivo assim, vai no psicólogo, leva a criança. Sim, não tinha muito isso. Então, eu fiquei sozinha tentando entender aquelas coisas. E quando eu comecei a trabalhar, né, eu me conectei com pessoas que já tinham muito contato com isso. Então, eu ganhava muito livro de desenvolvimento humano, Nossa, muito show. livro de entender o que é uma meditação, o que é isso. E eu fui estudando sobre aquilo. Estudando, mas nunca pensei, vou parar para trabalhar com isso. Eu pensava em empreender. Porque meu pai é comerciante, assim, desde sempre na vida dele. Então, é um exemplo para mim. Sim. E minha mãe sempre apoiou ele ali, né? Cuidava de nós em casa, cuidava da casa, mas apoiava meu pai ali nos trabalhos dele. Então, eu via aquilo dali e aquilo dali me incentivava. Desde criança que eu queria empreender, que eu queria ter meu negócio. E o tempo foi passando, eu falei, então vou começar a empreender. Aí tive meu primeiro empreendimento lá em 2010, com o meu ex-marido. Mas que não tinha nada a ver com a área ainda. Nada a ver. Tá. Era da área de ensino. Tá. Não tinha nada a ver. Só que aí a gente passou por muitos percalços ali, nos separamos, fechei a empresa. E aí foi um momento muito desafiador na minha vida. Eu fui lá no fundo do poço. Sabe, assim, muito problema, dívidas demais, uma separação no meio do caminho. Eu morando em São Paulo, sozinha, minha família lá em Belo Horizonte. Nossa. Então, assim, eu comecei a ter crises de pânico, depressão, assim... Foi bem feia a coisa. E aí, naquele momento, eu fui buscar uma ajuda mais profunda, assim. Sim. Psicanalista. Fui buscar terapias integrativas de todos os jeitos, porque eu falei, eu não quero tomar remédio. Eu tava muito mal. Então, ela falou, você precisa tomar um remedinho aqui e tal. Eu falei, não, manda eu fazer tudo que eu vou fazer, menos o remédio. Então, vitaminas foi uma das coisas. Primeira coisa que ela me falou, nós vamos ter que tomar vitamina. Então, vai cuidar de si, vai fazer meditação, isso. E aí, eu fui conhecendo melhor essa parte do desenvolvimento humano. E aí, eu me apaixonei. Quando eu estava melhor, eu falei, agora eu quero empreender com isso para ajudar outras pessoas que passaram pela situação que eu passei. Nossa, então, foi show. assim que eu comecei a empreender com desenvolvimento humano. Sara. Nossa, que legal. Então, tudo, absolutamente tudo que eu faço hoje foram situações que eu passei na minha vida e eu consegui superar. Nossa, muito bacana. Sara, eu queria saber um pouco mais do projeto Tantos e Um. Tantos e Um. Como que funciona esse projeto? Conta pra gente aí. A gente quer saber. O Tantos e Um, esse nome é diferente, né? Eu já ia perguntar. Fala primeiro por que esse nome, que o pessoal de casa deve estar se perguntando. Eu, quando vi, eu falei, peraí, a primeira coisa que eu vou perguntar pra ela, por que esse nome Tantos e Um? Tantos e Um. É pra trazer essa diversidade que a gente vive num coletivo dentro de um só. Porque eu tenho que me entender, eu tenho que estar forte com a minha essência, com a minha verdade que eu vivo, mas eu também tenho que entender como colocar isso no mundo de acordo com o coletivo, pessoas que são diferentes de mim.
Entendi. Tantas pessoas. Porque eu também não posso ir lá e impor a minha verdade no outro e falar, eu quero que você seja assim, faz assim, para me agradar. Não, cada um tá vivendo a sua história. Então, eu tenho que permanecer forte, ser fiel à minha verdade. Mas eu também não posso invadir o espaço do outro. Então, eu tenho que entender como viver nesse coletivo. Então, o nome Tantos e Um veio disso. É uma iniciativa minha e uma sócia também, que numa mesma situação que eu, ela também na caminhada dela de desenvolvimento humano lá, saiu do corporativo, veio empreender. A gente se encontrava nos treinamentos e, assim como vocês duas, né? Que legal. Nos encontramos em um lugar e num café a gente falou, cara, a gente quer a mesma coisa, mas sozinho tá difícil de fazer. Então vamos unir forças. Né, Sara? O propósito é importantíssimo. Né? Exatamente. Eu acho que quando tá conectado, quando tem a mesma energia, a mesma vibe, o mesmo projeto, né? Eu acho que é isso mesmo, Sim. né? A gente vai seguindo. As barreiras tá aí, né, Sara? Mas é importante, né? Não tem como, né? As coisas vão acontecer, não tem jeito, a vida Exatamente. é assim. A gente tem que pular aquela pedra ali e continuar. Ou tirar ela do caminho. Tira ela do caminho, pula, desvia e continua. Exatamente. Então, eu e a Tati, a gente decidiu entrar junto nessa caminhada. Então, no Tantozinho, a gente desenvolve jornadas de desenvolvimento humano para pessoas, tanto indivíduos, né, que querem se conhecer melhor, que estão se sentindo afastados de si mesmo. Então, eu preciso me conhecer, eu quero me fortalecer para montar um negócio, ou fazer alguma coisa. A gente sabe como é que é difícil caminhar sozinho, né? No empreender. Com certeza. Mas quando você está mais forte, você passa mais fácil no obstáculo. Quando você está fraco, você desiste. Então, esse autoconhecimento individual é para a gente ajudar essa pessoa a se fortalecer. E temos também a parte do empreendedorismo, que a gente ajuda as pessoas a estruturar melhor os negócios. Uau. Que foi um dos pilares que eu usei com a Paty. Ela tinha um monte de ideia na cabeça dela, mas não sabia como colocar. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Então, espera, Organizar vamos sentar, vamos né, do que tá na organizar. cabeça. Primeiro vai aqui, depois vai ali, calma, sabe? Então, a gente faz todo esse processo de ajudar a estruturar e fazer. É a pessoa conhecer o eu, né? E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Sara, aproveitando. No nosso caso, a gente fez online. Você tem esse atendimento presencial também? Você vai até a empresa, a pessoa vai até lá, só pra gente explicar. A gente faz tanto presencial quanto online, né? Tá. Tem pessoas que a gente faz os dois tipos. Então, mas vocês vão até a empresa também, se a vamos pessoa até quiser. a empresa. Viu, pessoal? Você que tá aí, ó, perdido, começou, não sabe pra onde ir, igual eu fiquei também no começo. Isso é normal, tá? Procure ajuda. Sara, queridíssima, um amor de pessoa. Vocês vão amar. O arroba dela tá aí, tá? Mas, de qualquer forma, no final, a gente vai deixar também na descrição. Procure por ela, que você vai estar, assim, muito bem amparado. Pode ter certeza. E muito legal que você vai também na empresa. É bom eu deixar claro, porque eu falei do online. Senão, às vezes, o pessoal vai achar que você só faz o online. Então, você vai também com a sócia lá na empresa também. Passar uma tarde lá legal com o pessoal também. Nós temos, inclusive, uma esteticista. Que ela tava lá, com um monte dela, tem um método na cabeça dela, ela quer colocar aquilo em prática, mas sozinha ela não tava conseguindo tirar. Às vezes a gente precisa de alguém só pra bater um papo. Pra, isso mesmo. Sabe? Pra dar um extrair norte, né? alguma coisa de você e você fala, nossa, pera, ideia, né? por que você tá aqui? Você tá ouvindo tanta coisa. Gente, a gente tem tanta influência hoje da internet. Demais. E tem influência boa e influência ruim. Então, às vezes você para pra olhar pro ruim porque você tá sozinho. E aí você dá atenção pra uma coisinha aqui que te tira do eixo. Então, às vezes você tá com uma pessoa só focando, ela não vai por esse caminho, esquece isso, continua. E aí a gente tanto fez com ela online, ela vai até a gente às vezes, quanto chegou uma hora que a gente falou, a gente quer ir lá, onde você atende, pra gente olhar e te ajudar a ver o que pode melhorar ali, como você pode melhorar seu atendimento, como você pode gerar uma experiência diferente para o seu cliente. Então, a gente vai, sim. Legal. Então, a gente tem ela, que é assim, uma empreendedora solo, que está ali, né? Equipe, fazendo tudo. E a gente tem também, por exemplo, uma clínica de odontologia, que a gente ajuda a estruturar os processos, escrever mesmo os processos da empresa, ajuda na contratação, o perfil dos funcionários, treinamento para os funcionários. Então, a gente quem quiser ajuda te procurar e ir, de repente, até o seu local, o atendimento aqui em Osasco mesmo. Em São Paulo. Não, eu tenho um espaço lá no Morumbi. Morumbi. Tem Tá tem bom. um espaço lá no Morumbi. O pessoal entra lá no seu Instagram, só te procurar, se tem o endereço tudo certinho lá, se precisar. Sim. Tá? Mas a gente também vai. Morumbi é longe pra mim, não tem problema. A gente vai até você. Perfeito, tá ótimo, viu, galera? Não? Já fica aí a dica, primeira essa daí. Tá perdido, não sabe o que fazer, acabou de abrir a empresa, ou já abriu, tá meio
assim, sem saber, assim, um norte, procura a Sara, que ela é topzera. Esse seu projeto, realmente, assim, ele é um divisor de águas, porque, realmente, quando a gente começa, tem a questão de você buscar a parte profissional mesmo, assim, um Sebrae da vida, cursos, né? Você abre CNPJ, é um monte de regra, é um monte de coisa. Mas você ter alguém que te oriente, é igual você falou, eu estava com um monte de ideia, um monte de bloqueios, porque eu já tinha passado por outras experiências, assim, questões de empreender e tinha dado errado, e eu cheia de bloqueio. E você, naquele momento, veio assim, fez assim, igual os anjos, sabe? Fez até a musiquinha, assim. Eu falei, nossa, eu saí dali daquela sessão, assim, renovada. Ai, com que bom. gás, assim, sabe? Agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Foi daí que surgiu até, gente, pra vocês saberem, assim, eu já conhecia a Lu, mas aí eu falei, cara, vamos intensificar esse projeto. A gente já tinha conversado, a gente tinha já falado sobre, mas não tinha esse impulso de falar, não, vamos fazer mais assim, vamos juntar mesmo. E aí surgiu Conexão que Cura, que no primeiro programa a gente falou, se você perdeu, a nossa história tá lá, tá? Só procurar aí no canal, tá como o programa de estreia, a gente conta a nossa história, a minha, da Lu, como a gente se conheceu, como que surgiu o projeto. Mas dando um spoiler, bacana. foi isso. A gente tava meio assim, cada uma no seu lado, a gente falou que ia se juntar, mas não era um gás, não tinha dado um gás de verdade. E aí, a partir da Sara, realmente eu falei assim, cara, eu preciso procurar parceiros, porque às vezes realmente sozinho você não consegue chegar naquele objetivo que você quer. E o que me falta tem nela, o que falta nela tem em mim, a gente vai se complementando. E graças a Deus a gente tá aqui hoje e daqui para muito mais com fé em Deus. Então, assim, aproveitando, muito obrigada mesmo, que naquele momento você fez assim a diferença para a minha empresa de Sunhealth. Então, complementando, gratidão. gente, o que a Nossa, Patrícia que falou, é muito importante você buscar. Porque, assim, eu estava bem perdida, né? Tinha passado por um processo bem difícil. E o Empretec me ajudou muito. Sebrae, valeu. A gente tem lá o link, né, no nosso canal do Sebrae. Você que está aí perdido, também procura o Sebrae. E procura a Sara também, porque você vai ter direcionamento, achar o seu eu, né? E tocar seus projetos. Então, Luiz, o que você falou é importante. Você tem que buscar. É. Não, você não pode ficar parado. Não interessa aonde você vai, gente. Vai em algum lugar, procura alguma coisa. E hoje tem não acesso, precisa você falou, né? Tem internet. Fica parado, né? acesso. Você acaba morrendo por dentro, gente. Né? Vai em Porque você algum fica ali lugar. sem direcionamento, não adianta. Sem direcionamento, a gente não anda. A gente tem que se movimentar, não pode ficar parado. Eu fico muito feliz de ouvir que te ajudei, Que bom. sabe? E às vezes, para você ver, né, como é um movimentar. Lá na CEL, eu fiz várias palestras. E das palestras, só assim, só fazendo a palestra, não fiz mentoria com ninguém. Eu tive muitos feedbacks de mulheres que assistiram aquela palestra e conseguiram desenvolver seus negócios depois. Às vezes, você precisa só de uma palavra. E tá lá, é só ir lá, igual você falou, e buscar. Às vezes tá lá a palavra que você precisa. E eu acredito que é isso, é propósito, nada é por acaso, você não cruzou no meu caminho por acaso. Já faz um Exato. tempo que a gente se encontrou, pessoal, e hoje ela tá aqui participando do programa. A Lu também, como eu falei, eu encontrei com ela em outra ocasião também, num movimento desse de mulheres, de network. E hoje a gente tá aqui num projeto juntas, então assim, eu acredito muito nisso, na energia do universo, eu na também. questão que tudo é propósito, que Deus não cruza ninguém no seu caminho por acaso. Não. Então aquilo teve um propósito de Sim. hoje você tá aqui com a gente, mostrando esse trabalho lindo que você faz para todo mundo que tá acompanhando a gente. Então, assim, é gratidão. Só tenho gratidão ao universo eu também. por tudo mesmo. Obrigada. Mas vamos, porque essa Sara é cheia de projetos. E eu fui lá no Instagram da Sara. Galera, depois vocês vão entrar lá, vocês vão ver também. Ela tem um projeto chamado Movimenta Mulheres. Movimento Acelera. Movimento Acelera, perdão. Movimento Acelera é o nome do projeto. Que são mulheres empoderadas, lindas, maravilhosas. É um movimento de network, mais ou menos como a gente estava falando, que foi aqueles que a gente participa aí. Né? E hoje você tem esse movimento de mulheres empoderadas, mulheres que se unem, que se ajudam. Sim. Conta pro pessoal lá como é que funciona esse movimento. O Movimento Acelera também surgiu como da união de duas mulheres. Tudo é que se conexão, cruzaram, né? Você tá, Bacana. tudo a ver com o programa Conexão que Cura. Tudo a ver. É só conectar, gente. Só conexão aqui, gente. Eu também, quando eu comecei a empreender solo com desenvolvimento humano, eu fui para grupos de networking que eu já conhecia e já gostava muito de participar, né? Eu acredito muito nisso, que a gente precisa desse apoio, estar com outras pessoas. E aí eu falei, tá, então vou... E aí cruzou no meu caminho um grupo de networking só com mulheres. Falei, vou lá participar, vou ver como é que é isso. Fui, participei e tal, e adorei, conheci muita gente bacana, muita gente legal. Só que era um grupo muito... Assim, a gente não tinha tanta proximidade, porque era online. Então tinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil.
e não tinha tantos eventos locais. Era sempre tudo muito online. Ok. E aí passou um tempo, este grupo decidiu se transformar num outro tipo de negócio, com mentorias, né, para essas mulheres e tudo mais, e deixou de fazer aquele network, aquele grupo. E aí eu e uma amiga, que a gente tinha se conectado neste grupo, a gente olhou uma para outra e falou, cara, acho que chegou a hora da gente ter o nosso. Nossa, mas parece a nossa história se replicando. Porque tinha tanta coisa acontecendo ali que a gente falava, nossa, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, tá, vamos fazer. Eu queria desenvolver essas mulheres, sabe? Igual Legal. eu fiz uma sessão com você lá, eu queria uma vez ou outra chamar e falar, vem cá, deixa eu fazer uma sessão com você, eu tô vendo um negócio aqui, você pode melhorar no seu negócio. Eu queria fazer aquilo. E lá no grupo eu não podia fazer. Né? Não era nem meu aquele negócio, era de outra pessoa. Então, não podia ir lá e meter o bedelho, né? Então, a gente olhou uma para outra e falou, chegou a hora. E a gente idealizou ali o Movimento Acelera. Que legal. E aí, várias empreendedoras estão com a gente agora. Então, a gente tem os eventos presenciais que a gente faz em São Paulo com elas. Mas tem mulheres de outras localidades também. Quando a gente faz um evento, elas vêm, sabe? Viaja para cá, a gente se encontra. Então, a gente está sempre junto. Tem as reuniões que a gente faz online. E a gente tem uma plataforma de capacitação também. Que legal. Então, Nossa, isso que seria bacana. tipo assim, um clube. É como se fosse um clube, elas podem participar de alguns eventos com vocês mensais. Que aí vocês vão jogando lá no Instagram toda a programação que tem. Quando é o café, quando tem alguma outra palestra, alguma outra coisa. A associada, toda semana, terça-feira, das 8 às 9, a gente se encontra. Então, ela vai lá, ela dá uma palestra sobre o negócio dela, a gente dá uma palestra sobre uma capacitação de empreendedorismo, para ela aprender, né, sobre... A gente sempre leva um tema específico para ela aprender um pouco mais. E a gente permite que ela também faça uma palestra de 10 minutos do negócio dela. Para quê? Para que ela já comece a se desenvolver naquilo, de falar. Para quando ela estiver na frente de um cliente ou ela quiser dar uma palestra, ela já está liberta naquilo ali. Parte da comunicação, né? Também. Isso. Entendi. Então, a gente vai desenvolvendo isso. E trocas também. O que você precisa de indicação essa semana? Ah, gente, eu estou lançando uma mentoria, preciso de ajuda para divulgar. Então, vamos todo mundo divulgar ela no Instagram. Que legal. Sabe? Então, a gente faz todo esse movimento. Então, associada, toda terça-feira a gente se encontra, das 8 às 9. Temos também os eventos presenciais, que a gente traz as experiências que a gente falou. E a gente tem essa plataforma de capacitação, que agora a gente está buscando, porque aí a Tantos e Um está desenvolvendo essa plataforma para o Movimento Acelera. Então, a gente está buscando especialistas em áreas, né, que são de fora do movimento, para colocar aulas lá para capacitá-las cada vez mais. E esse movimento aí, no presencial, fica onde? Que local? Cada hora a gente faz um lugar, que a gente quer gerar experiência. Entendi. Então, por exemplo, esse próximo evento, que vai ter agora esse mês, vai ser ali no Beco do Batman, numa galeria de arte, que elas vão ter oportunidade de fazer uma arte, uma pintura na parede, pra gente se conectar e tudo mais. A gente já fez um evento no Le Cordon Bleu, que é uma escola ali de culinária muito famosa, onde tem aquelas gravações lá que passam ali na TV. Então, eles fazem um tour com a gente. A diretora também lá, que é uma mulher empreendedora, começou com aquilo dali, ela desce, ela conta a história da escola. Então, aí a gente come... Gente, um croissant sensacional. Imagino. Então, assim, é muito gostoso. Então, cada mês, a gente busca um lugar para gerar uma experiência para essa mulher. Um lugar que ela não iria. Uau, sabe? Bacana. E além de não ir, porque às vezes a gente fica meio retraída porque não quer ir sozinha, né? Tem a companhia, né? Tem a questão da experiência, Exatamente. De você estar com outras mulheres. Isso. Às vezes você é um pouco mais vergonhosa, você consegue se soltar, conversar. Eu vejo assim, eu nunca tive esse problema. Você vê, eu falo bastante, né? Enfim, desse mal eu não sofro, mas eu sei que tem pessoas que às vezes chega nesse momento de se expor ou de dar o pitch, às vezes 1 minuto, né? Eu fui num evento da Mulheres que Brilham, que era assim, você tinha que levantar e fazer um pitch de 1 minuto. E eu sou super falante. Mas no momento, gente, eu travei. Falei, nossa, mas porque assim, eu fiquei paralisada. Falei, peraí, mas o que eu vou falar? Eu conheço meu produto, eu conheço minha história, mas é 1 minuto, sei lá, deu um bug, assim, pá. É porque é muita informação que você tem na sua cabeça do seu negócio. Aí a pessoa fala 1 minuto, você dá outra Era isso. Eu falo o que agora? Era tipo um comercial, ela falou, né? Pra você treinar o seu comercial. Mas eu falei, mas 1 minuto? A minha história é tão gigante, eu já passei por tanta coisa. Aí eu fiquei meio travada. Resumir, Não foi legal, assim, muito a experiência. Não do evento. O evento foi maravilhoso. Eu digo assim, pra mim, naquele momento eu vi que realmente, assim, a gente tem que buscar, por mais que você se sinta segura, eu sou falante, sou comunicativo, tudo, mas naquele momento eu falei, peraí, eu tenho que trabalhar isso. Quando eu tiver esse negócio de, vai lá e fala, 1 minuto, você já tem que estar com isso na ponta da língua.
Então, isso eu acho que esse movimento que você está falando é mais ou menos isso. Isso. Os 10 minutos prepara a mulher para que, se no momento ela estiver lá e fala assim, ó, vem aqui rapidinho, vou fazer uma reunião rapidinho, ela já ter essa segurança, Isso. né, de falar sobre o trabalho dela. E a gente fala muito também sobre falar rápido. Isso aqui. Se alguém chegar, se estiver num lugar, aí a pessoa fala... Sabe aquela coisa? Tô no elevador. Aí apareceu uma pessoa, você olhou pra pessoa e falou, nossa, tem uma oportunidade aqui. Não dá pra você contar a sua vida inteira, o seu negócio inteiro. Você tem que falar algo rapidinho e algo que chame a atenção da pessoa para que ela queira continuar conversando com você. Pegar seu cartão e te chamar de novo para você poder falar mais. Mas aí tem que ser rápido. E aí como é que você faz? É o tal do pitch, é 1 minuto, me tá descendo, corre. Na Fala verdade, rapidinho. nosso cérebro é muito inteligente, né? Ele é os primeiros ali, segundo, que vai prender a pessoa. Não exatamente. adianta você falar 10, 15 horas, sendo que, na verdade, a pessoa não aproveitou nada. É os primeiros segundos ali, você tem que prender a pessoa. Aí ela vai conseguir assistir tudo aquilo que você tem pra expor ali. Exatamente. É isso aí, pessoal. A próxima pergunta é como funciona esse projeto Reconexão Feminina? Olha que palavra bacana. Sim. Que legal. Bora lá, mais um. E essa palavra eu gosto de mulher assim. Gente, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Programa, né? Conexão. Olha, gosto dessa palavra. E a Sara tá no legal. movimento. A Sara é 1001, mais um. Mil Bora e lá uma conhecer. utilidades. Mas é bom, né? Mas conta pra gente aí, Sara. O projeto SA, que é SA Reconexão Feminina. Quando a gente se conheceu, eu e Patrícia, eu tinha o Instituto SA. No Instituto SA, eu fazia tudo isso que eu tô falando aqui agora, inclusive a reconexão feminina. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui percebendo que era muita coisa. E às vezes os homens também querem participar de uma coisa ou outra. Tem uma empresa maior que às vezes não quer fazer uma reconexão feminina, alguma coisa, né? Então, vamos separar esses projetos, aí nós separamos. O SA, a reconexão feminina, é assim. Quando eu comecei nesse empreendedorismo e eu fiquei mal lá atrás, que eu fui buscar essas ajudas das terapias integrativas e tudo mais, eu percebi o quanto eu estava afastada do meu feminino. O quanto eu me perdi como eu mesma. O quanto eu esqueci da força que eu tinha. Da minha verdade, do que eu queria fazer, sabe? Essas dependências emocionais que a gente vai criando porque você acredita que você não é capaz sozinha. Então, eu fui percebendo isso. E tem todo um contexto histórico, né, que faz a mulher se sentir dessa forma hoje. E aí eu fui buscar também estudar mais sobre isso, sobre esse sagrado feminino, sobre essa história da mulher, sobre como você precisa se amar mais de uma outra forma. Só o amor cura, não adianta esses discursos de ódio, então a gente tem que começar a se amar mais. E aí eu fui desenvolvendo técnicas através da minha cura também. De perdão com o masculino, sabe? Sim. De coisas que você vai olhando pra sua família assim, você fala, nossa, mas isso foi injusto comigo, mas não sei o quê. De repente você olha e fala, cara, a pessoa também estava passando por uma situação difícil. Então, deixa a pessoa lá na cura dela, e deixa eu me curar, me perdoar aqui. Praticar seguir, gratidão, né? Sabe? E seguir, porque eu acredito em Deus, né? Assim, cada um tem sua religião, mas eu acredito em Deus. E sabe? Você para e você fala, gente, é só o amor que cura. Então, deixa eu parar com isso que eu tô fazendo aqui, com toda essa raiva que eu tô sentindo. Prejudica só a gente, né? Prejudica só a gente. Então, e deixa eu me entender melhor dentro dos meus limites e me reconectando com esse meu feminino para eu poder ficar mais forte, né? Então, esse é um trabalho mais de terapia mesmo, de cuidado da alma, sabe? Que eu faço com o SA, que são os grupos de sagrado feminino, grupos com mulheres que querem falar dessas dores num lugar seguro, sabe? Que às vezes não dá pra falar em qualquer lugar. Sim, é uma coisa muito íntima, né? Porque às vezes você expõe algo da sua vida. Tem tantas situações que as mulheres situações passam. que passam, exatamente. Aí vem o julgamento, né, Julgamento, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa ela tem que ter essa confiança, gente. Porque às vezes ela tá tão machucada que ela precisa realmente dessa confiança que a Sara tá falando. Sim. Tem coisa que acontece na nossa vida que não é culpa nossa. Né? Exatamente. Mas se você... Assim, não é culpa de ninguém se você for parar para pensar. Todo mundo tá numa situação. Né, só que na hora que acontece e você olha de novo, é inconsciente, você se sente culpada. Na verdade, é para te fortalecer, né? Então, a gente tem que ter um outro olhar. Então, essa parte de reconexão com o feminino é isso. É um lugar seguro para esses grupos de mulheres, para a gente falar dessas dores, ressignificar isso, reconectar.
Por isso que é o nome. E Sabe? O amor tá ali dentro de você. Você nasceu com isso. Só que algumas circunstâncias da vida, você nasceu do amor. Né? E das circunstâncias, às vezes, da vida, a gente vai crescendo, passando por situações, você esquece disso. Você se desconecta de você mesma. Então, e por que eu comecei também com esse trabalho? Isso era uma cura que eu fazia só em mim, sozinha. Buscava, estudava e tudo mais. Quando eu comecei a atender as empreendedoras, eu percebia que elas estavam do mesmo jeito que eu lá atrás. Desconectada delas. Sim. Então, não adiantava eu parar e falar assim, tá, vamos estruturar a empresa aqui, vamos lá, vamos fazer, faz assim. Ela não ia. Tava com o negócio todo bonitinho na mão, mas ela não dava o passo. Por quê? Porque ela não se sentia capaz de fazer aquilo. Tinha segurança, né? Ela falava, não é pra mim, eu não consigo. Quantas vezes eu escutei? Eu já escutei de amiga, Sara, você consegue fazer, eu não consigo. Eu sou fraca. Aquilo me doía tanto. Você fala, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Amiga, eu já tive Você assim também igual consegue. vocês. A gente é igual, a gente não é diferente, não. Se eu conseguir, você consegue também. Vamos lá. Aí eu comecei com esse trabalho por isso. Eu falei, não, pera, eu vou estudar para fazer isso também. E aí tem o individual e tem o em grupo, no Isso, caso. o individual e o em grupo. Esses são trabalhos que eu faço mais personalizado, né? Por conta da situação, Sim. né? Então, eu normalmente marco os grupos de mulheres, aí eu divulgo, eu vou marcar um em breve. E aí eu divulgo ali na rede social. Ou, quem quiser me procurar também, a gente marca o individual. Num lugar seguro. Só tem gente que ainda não está preparada para falar na frente de outras mulheres. Sim. Então, eu faço individual, não tem problema. E é perfeito. Mas é muito legal. Gente, Projeto perfeito. bacana, gente. Muito bacana muito esse legal. projeto dela. E eu acho de extrema importância, né, no mundo que estamos vivendo hoje, esses projetos aí para fortalecer esse laço aí tão grande que é o laço feminino. A gente... Foi muito sofrimento, né? Uns tempos pra cá. E a gente quer dar conta de tudo, né? A gente tem que ser boa mãe, boa empresária, boa esposa, boa colega de trabalho. A gente quer dar conta de tudo. E aí a gente acaba se sobrecarregando, porque não somente comigo, acho que várias mulheres vão se identificar com isso, né? Às vezes a gente trabalha demais, aí a gente se culpa porque o filho fica na escola há muito tempo. E aí você, às vezes, deixa de sair com o marido para fazer alguma coisa, porque você tem uma coisa do trabalho para adiantar. Então a gente tem aquela coisa, né? A gente não consegue muito o equilíbrio muito das coisas, assim. E a gente se culpa, meu Deus, eu não sou uma boa mãe, eu não tô sendo uma boa esposa. E tem que estar arrumadinha, tem que estar, sabe, alinhada, unha pintada, não sei o que. Então tem uma coisa que a gente... criou, né, de um tempo pra cá, acho que isso. A gente tem que ser a Mulher Maravilha. Vai chegar lá e dar conta de tudo. Então, acho que essa sobrecarga a gente não tá acostumada a realmente colocar pra fora. Né? Eu acho que é isso que você falou. Você encontrou outras mulheres e as mulheres estavam iguais a você naquele momento, mas ninguém falava nada. A gente dá um sorriso, finge ali que tá linda e plena, mas por dentro tá aquele turbilhão. Meu Deus do céu, tem que resolver isso, resolver aquilo. E é difícil, realmente. Eu acho que essa questão de procurar ajuda, né, de tentar buscar entender, igual eu falei no começo, como eu tinha, você de casa aí deve estar assistindo também, pode ter. Galera, vamos quebrar esses bloqueios, vamos colocar para fora os sentimentos. A gente já falou em outros programas sobre saúde mental, né? O programa aqui, ele traz essa parte de saúde, de beleza, de autoestima. Então, eu acho que, assim, estar bem consigo mesmo é o primeiro passo. Se você não tá com a sua cabeça em ordem, você não vai ter realmente a força para ir lá, colocar o teu projeto no papel, tirar daquele bololê da cabeça, colocar no papel e colocar em ação. Então, assim, primeiro passo, organizar a mente. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui hoje é isso, que você possa absorver tudo da melhor maneira, repensar, às vezes, seus conceitos, né? Como eu também tinha um certo bloqueio, eu me abri para a experiência e foi maravilhosa. Hoje eu tô daqui para mais, com fé em Deus, por conta disso. Porque eu tirei aquele monte de ideias, igual a Sara falou que tava, assim, um monte de coisa para fazer, mas eu não tinha ação, porque eu falava, de onde eu vou começar? Eu quero fazer isso, fazer aquilo, e ela veio assim, me deu esse norte. Então, lembrando que a Sara não atende somente mulheres, tá? É que esse projeto que a gente está falando agora, ele é para mulheres, mas os anteriores que a gente citou, tá? Empresários, você homem aí que tá começando também, é que às vezes eu já falei pro pessoal de casa, né? Perdoa, é porque o nosso público maior acaba sendo feminino. Sim. Mas tem os meninos também assistindo a gente aí, Omarada. São todos bem-vindos. Exatamente. A Sara também atende o público masculino, tá? Então, você que tá começando a sua empresa, que tá meio sem entender também nessa mesma situação que a gente falou, pode procurar por ela, que ela te orienta também, ela vai até a tua empresa, ela faz palestra, ela organiza os funcionários, ela te ajuda na contratação. Então, assim, é aberto para todo mundo, tá, pessoal? Que a gente, às vezes, foca aí na mulherada, e ela tem esse projeto que ela acabou de falar, que é específico das mulheres, mas ela também tem outros projetos, tá bom? Então, só pra
Pra deixar claro, né? Sim. Porque senão você vai focar mulher. Sara atende os homens também, tá, gente? Precisar lá o Instagram, só chamar ela, né? Sim. Um porquê desse autoconhecimento, só para as pessoas refletirem um pouco aí de casa. Reflete um pouco. Eu tenho uma frase que eu falo para todas as minhas clientes, sempre. Viva a sua verdade. Ponto. Top. E você se conhece para viver a sua verdade. Então, a gente vive hoje num mundo que a gente tem informação de todos os lados. E aí, isso tornou o mundo muito competitivo, que é o que faz a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo e melhor, sempre. Ah, mas eu dou conta da criança? Sim, mas eu também dou conta da minha família, mas eu também dou conta de trabalhar, mas eu também dou conta de ter 3 empresas juntas. Mas eu dou conta... Sempre tem que dar conta, tem que fazer. Então, as pessoas foram entrando de forma inconsciente num ambiente muito competitivo e de tem que fazer tudo. E não tem que fazer tudo. A palavra tem, né? Ela fica grudada no cérebro. Sabe? E não tem que fazer. Quando você se conhece e você entende qual é a sua verdade, o que você faz? Você fala sim para as coisas que você verdadeiramente está conectada no seu coração e que você quer desenvolver. Aí entra o equilíbrio, né, Sara? Equilíbrio. E com amor, você fala não para as coisas que não estão conectadas com seus projetos. E não se sente culpada. Eu acho que também é isso. Falar Sem o culpa. não sem culpa. É sem culpa. Porque assim, a pessoa... Porque você já parou para perceber, quando a gente está assim, no início dos projetos e você não sabe para onde vai, tudo que todo mundo chega para te oferecer, você quer fazer. Na esperança de que não, isso daqui vai me ajudar. Isso aqui vai me tirar do lugar. E aí você vai falando sim para tudo. E às vezes aquele sim que você está falando não está conectado com o seu verdadeiro propósito. Mas como você esqueceu do seu verdadeiro propósito, você sai dele e enfia no propósito de outra pessoa. Não é legal. Aí você não sai do lugar. É isso que... E aí você vai criando expectativas nos sonhos dos outros. E o seu vai ficando. O seu vai ficando. Na hora, de repente, você fala assim, nossa... Caminhei, não cheguei em lugar nenhum. Não sai do lugar, né? E aí desiste. Então, por isso que é importante se conhecer. Independente se é comigo ou se é com qualquer pessoa, vocês têm que buscar autoconhecimento, gente. Autoconhecimento, né? Então, é isso. É isso, galera. Tá vendo? Que papo incrível. Mas vocês não saiam daí, tá? A gente vai pedir pra produção rodar aquele comercial maneiro dos nossos patrocinadores e do nosso produto Conexão que Cura. E você fica aí paradinho, tá? Já voltamos. Aguenta aí. Precisa de um momento só seu? No Spa Sensação você encontra tudo para renovar o seu corpo e a sua mente. Depilação a laser, massagens relaxantes, criolipólise, spa detox, com diversos tratamentos faciais e corporais que revelam a sua melhor versão. Agende agora e sinta a transformação. 11 9 9176 1285. No estúdio Podisticando, sua voz ganha vida. Agende seu horário e faça acontecer. 11 9 6528 3544. Está perdido? Precisando de ajuda em produtos digitais? Procure a melhor. Bruna Ferreira, 11 9 6062 1437. Espaço Elisângela Ferreira, o melhor em cuidados pessoais no Rio de Janeiro. Disque 021 98526 2870. Lingeries, pijamas e sex shop é com a melhor. Memel Lingeries, 11 9 4778 4144. E elas enviam para todo o país. Olá, pessoal, e tenho aqui uma novidade para vocês. Essa semana vamos fazer um sorteio do Pix de R$50 para vocês. Tem dica? Tem. Tem algumas regras? Tem. Vocês precisam estar seguindo Conexão que Cura e vocês precisam estar inscrito no canal Conexão que Cura e escrever abaixo desse programa hashtag Conexão. Assim vocês vão estar participando do sorteio desta semana. Exatamente. Aí na segunda-feira a gente faz o sorteio para vocês,
lá no Instagram. Então, como a Lu falou, é importante você estar inscrito também no Instagram. Não é só deixar o comentário aqui não, tá? E lembrando que não é só o comentário no ao vivo. Você entra lá e deixa pra ficar fixado, que a gente vai tirar o teu nome dali pra fazer depois o sorteio, tá? E aí, hoje é quinta-feira, dia 12/6. E aí, na segunda-feira, a gente entra, eu e a Lu, durante o dia, lá no Instagram e vai publicar lá quem foi o ganhador. Então, tem que seguir lá, tá, pessoal? Não esquece. Porque às vezes você só coloca o hashtag aqui e esquece de seguir lá. Então, tem essas duas regrinhas aí para poder participar, tá bom? E falando do dia 12/6, hoje é dia dos namorados, menina. Um beijo. Meu esposo que tá assistindo, que o esposo é eterno namorado também, vai, né? Por favor. E o Conexão que Cura também é curiosidade. Então, eu trouxe aqui uma informação para dividir com vocês aqui, as meninas, e para você que tá aí em casa. Eu anotei aqui porque é uma história meio longa, senão eu vou esquecer. Mas da onde surgiu isso da história do Dia dos Namorados? Eu fui pesquisar. Gente, que legal, não sabia disso. Então, eu fui pesquisar. Porque eu falei, nossa, deu um tchan. Eu falei, Dia dos Namorados da onde, né, que surgiu isso? Então, assim, tinha um padre que se chama São Valentim. Por isso, Valentine's Day. Sim, veio do padre. Agora faz sentido. Isso. Agora sim, tá entendendo o negócio. Dia 14 de fevereiro, eles comemoram, Estados Unidos, Europa, eles comemoram diferente da gente, né? No começo do que ano. É o Valentine's Day. Isso, esse negócio aí. Eu fui pesquisar o porquê. Porque tinha um padre, na época do Império Romano, que os padres e os soldados, eles não podiam se casar. Os padres ainda não podem, né? Mas os soldados já foi liberado. Mas na época não poderia se casar. Porque o Império julgava que um homem casado que tivesse família não seria um bom soldado, porque ele estaria preso, né? Com as coisas da família, ele não seria um bom servidor, ele prestaria um bom serviço. Preocupado com as coisas de casa, enfim. E esse padre, São Valentim, muito coviteiro, que diz aí no interior, né? Ele casava os soldados escondido. Clandestinamente. Exatamente. Olha, então ele era... Exato. Ele era a favor do amor, né? Lindo de morrer. E aí, quando o imperador descobriu aquilo, ele ficou muito bravo, mandou prender o padre, São Valentim. E aí, os casais que foram casados por ele escondido mandavam cartas e flores para ele na cadeia, na prisão. Então, daí que simbolizou também essa coisa da gente, né, presentear o nosso amor, porque eles tinham essa gratidão pelo que o padre fez. E aí ficou marcado o dia 14 de fevereiro, porque foi o dia decretado lá da morte dele, da sentença. Então, ele foi apedrejado e faleceu no dia 14 de fevereiro. Então, Valentine's Day foi daí. Aí eu fui pesquisar. Por quê? Lá é fevereiro e aqui é junho. Tem nada a ver o ó com borogodó, né? E aí eu fui entender que aí tem uma questão comercial, né? Porque todos os meses aqui no Brasil a gente comemora alguma coisa. Janeiro é férias, fevereiro tem carnaval. Né? Enfim, abril tem Páscoa, aí já vem Dia das Mães. E junho tava perdido ali no meio. Aí depois julho vem férias, aí agosto Dia dos Pais e assim vai. E junho não tinha nada. Aí o incrível João Dória, mas não é o governador lá, é o pai dele. Em 1948, 49, alguma coisa assim, não vou me lembrar agora, mas é isso. Há um tempo atrás, ele muito marqueteiro, que era publicitário, ele fez uma campanha nessa época de junho para dizer que o amor, ele não era só beijinho, ele tinha que ter o presente. E aí ele fez uma propaganda, uma publicidade de calças. E aí todo mundo começou a comprar para presentear o seu amor. E aí ele falou, tá, junho, mas por que dia 12? Porque aqui no Brasil, dia 13 é o dia do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Entendeu? Da onde veio? Aí ele pegou o dia antecessor, né? O dia 12, e deixou como véspera do dia de Santo Antônio, que é o casamenteiro, como, vamos dizer assim, dia dos namorados. De trocar essa troca de presentes e o carinho, né? O importante é que, independente do que for, vamos celebrar o amor. Você não sai daí agora, espera terminar a Conexão que Cura. Depois você chama a cremosa pra sair, tá? Aguenta aí. O brasileiro é diferenciado, né? O brasileiro é diferenciado. Caliente, né? Então, assim, eu achei magnífica a história. Eu falei, eu tenho que dividir com a galera. Porque a gente comemora, Dia dos Namorados, vamos dar uma florzinha, vamos dar um presentinho. E por quê? Bacana então, isso aí. A gente também aí, a curiosidade que de vez em quando a gente vai trazer aí pra vocês, tá, pessoal? Nossa! Né? Gente, achei top! Não, eu adoro bacana. História. Eu me conecto muito com as coisas quando eu ouço a história do porquê daquilo. Nossa, adorei agora. Você vou ter que contar isso pra todo mundo agora. Então vai ter que assistir o programa, gente. Então, quando eu fui atrás, eu falei, não, eu preciso dividir isso. Eu tive essa mesma expressão que você fez. Não, eu até me espantei. Falei, preciso ir lá contar pro pessoal. Gente. Então, feliz Dia dos Namorados pra todos vocês que estão aí em casa.
tá? O amor tem que ser celebrado mesmo. Sim. Então, teve uma pessoa há muitos anos lá atrás que lutou por isso. Então, vamos ter mais empatia, vamos ter amor. Não só amor dos namorados, né? Vamos falar do amor em si. Então, amor ao próximo, amor ao ser humano, como a gente tá, né, levantando essa bandeira aqui do desenvolvimento humano. Vamos se amar, né? Eu acho que o amor ele tem que ser celebrado. Então, leva a cremosa para tomar um sorvete, não tem, vai na praça, vai celebrar o amor, vai tirar uma fotinho. Acho que todo o simbolismo é válido. Bora celebrar o amor. Paz no coração, hein, gente? Isso mesmo. Complementando o que a doutora Patrícia falou, gente, eu acho que não tem que ser celebrado só 12 de junho. Mas, assim, o respeito, a lealdade, eu acho que o companheirismo, eu acho que isso é de extrema importância, porque a gente está vendo aí a violência que acontece, né, entre os casais. Então, vamos deixar aqui bem claro que não é só romantizar o amor, mas, assim, o respeito é fundamental para poder ali ter um relacionamento duradouro. Né? É o Isso, dia a gente, dia, né, Lu? É o dia a dia. Eu acho Dia a que dia é isso. ali é de extrema importância. Respeito mas, assim, principal. vamos comemorar esse dia com muito carinho e respeito aí. E ambas as partes. Não só a mulher, mas também o esposo aí, ou o namorado, né? Os casais em si. Tem que se respeitar. É, faltou a musiquinha agora, lá vem de mulher. Tem que subir os coraçõezinhos aqui tudo. Enfim, bora voltar. Acho que foi válido aí, respeito e amor, galera. Voltando aqui pra querida Sara. Sara, dentro de tudo isso que a gente conversou, dentro dessa busca que você teve na parte do conhecimento e desenvolvimento humano, terapia integrativa, entender o ser interno, qual foi assim, qual não, né? Quais foram os maiores desafios que você acha que você enfrentou assim nessa sua trajetória? Olha, quando você me pergunta, vem uma coisa muito latente na minha cabeça, né? Assim, são vários desafios, né? Sim. Mas imagino. eu acho que o que mais me pegou foi me sentir sozinha na caminhada. Sério? Explico por quê. Diga tudo, não esconda nada. Explico. Mas eu acho, quando eu falo de autoconhecimento, é por isso, assim, a solidão estava aqui na minha cabeça. Entendeu? Porque por mais que eu me sentisse sozinha, eu sempre tinha um monte de gente me ajudando. Todo dia eu falava, gente, Deus é bom demais comigo. Tem tanta gente que às vezes, assim, sabe... Tinha momentos na minha vida que acontecia situações que eu falava, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Não sei. Do nada aparecia uma pessoa que me conhecia ontem e me ajudava. De uma maneira, assim, que só uma pessoa muito próxima ajudaria, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu olhava aquilo, eu falava, gente, eu sou muito abençoada, né? Tem tanta gente me ajudando, mas quando eu voltava pra dentro da minha casa, eu me sentia tão sozinha, com um monte de gente ao meu redor. Nossa. E eu custei a entender aquilo por vários motivos, porque eu tinha certos planos na minha cabeça. O empreender, quando você olha para sua família e amigos, se eles não estão nessa mesma vibe, eles olham e falam assim, não vai dar certo. E que geralmente não está, né? Vamos falar a verdade, né? Que geralmente não está. Então, não tem aquele apoio, assim, da pessoa falar, não, vai lá mesmo, vai dar certo, e se envolver, sabe? Ou assim, não é nem que fala que vai dar errado, mas não fala as palavras que você tá precisando ouvir, sabe? O que você quer ouvir. Entendeu? Então, você fala assim, poxa... É um mundo diferente do deles, eles não falam nada, e aí você tá aqui sozinha. Os amigos também, imagina, eu tava no corporativo. Todos os meus amigos lá, workaholics, trabalhando, aí do nada eu falo, vou empreender. Tô saindo aqui da manada. Vou trabalhar com terapia integrativa, desenvolvimento humano. A pessoa olhou pra mim e falou assim, você vai morrer de fome. Não, é isso dá dinheiro? É a pergunta, né? Mas isso dá dinheiro. Você vai morrer de fome, como é que você vai pagar suas contas? Não, pelo amor de Deus, faz seu currículo que a gente vai mandar pra outro lugar e não sei o quê. Só que assim, no fundo do meu coração, eu não queria mais trabalhar com CLT, nem nada. Eu queria trabalhar com aquelas pessoas, com terapia. E aí isso me trazia uma solidão imensa, sabe? Mas eu não compreendia. Hoje, eu tenho essa clareza de que, assim, é o meu sonho, é o meu propósito. Sabe quando eu falei assim, não sai da sua verdade, mas respeito do outro? Então, eu ficava naquela guerra interna de, assim, é isso daqui que eu quero e vocês são obrigados a me apoiar. Vocês têm que entender. Por que você não entende? Sabe? Mas não é, a pessoa tá vivendo outra jornada. Como é que eu
eu quero que aquela pessoa que está lá no CLT, com toda a segurança da vida, feliz, alegre, contente, viva o que eu estou vivendo aqui no empreendedorismo, que é uma vida totalmente diferente. Gente, é uma montanha-russa todo dia. Ah, com certeza. É uma montanha-russa todo dia. Você acorda todo dia e fala, meu Deus, e agora? Pera, deu certo aquilo, não deu certo, não, pera, tem que buscar outra oportunidade, tem que fazer... Não sei. Sim, é o tempo inteiro. Quem busca é você que tem que estar no movimento mesmo. As contas estão chegando. É o tempo inteiro. E aí eu queria, em vez de eu simplesmente só fazer o meu, feliz, eu ficava querendo forçar as outras pessoas, entendeu? Aí eu falei, gente, chegou uma hora que eu falei, para, Sara, deixa de ser louca. Então, só que eu me maltratei demais no meio do caminho, com esse comportamento. Entendi. Sabe? E aí, outras situações, né? Aí, eu falei uma situação muito da alma, assim, do ser, Sim. né? Agora eu vou falar uma situação prática, que foi um desafio grande para mim também. Você ter que fazer tudo sozinha. Porque, assim, você tem que cuidar do financeiro, você tem que cuidar do comercial, você tem que cuidar do produto em si, do atendimento do cliente, da divulgação. Cara, galera, presta atenção, para tudo, escuta o que ela tá falando, porque isso eu tenho certeza, mais que absoluta, que todo mundo que empreende passa. Passa, galera, presta atenção nisso. Você começa ali falando, vou fazer um atendimento aqui. Aí você vai lá, faz um atendimento. Eu vou vender um produto aqui, você começa. Beleza. Aí vem financeiro, passa marketing. Um tempo, o negócio começa a entrar ali. Aí você fala, não, pera, o que eu faço com esse dinheiro? Como é que eu organizo isso? Como é que eu declaro? Eu preciso de uma contabilidade? Eu não preciso? Aí chega a hora do imposto de renda. E aí, eu faço imposto de renda? Não faço imposto de renda? Declaração abre um do MEI, abre um CNPJ. Porque se você não faz, o negócio vai atrapalhando e você não consegue avançar, você não consegue sair do lugar. Que aí, quando você vai num Empretec da vida, você fala, nossa, existe todo mundo que eu não tô olhando. Exatamente, existe. Sabe? A gente não consegue sozinho, né? Você até começa ali, porque você precisa começar, que nem a Sara tá falando. Mas chega um ponto que você precisa procurar ajuda. Não tem como, gente. Não tem como. E quando você tem essa clareza, muitas pessoas desistem nessa hora. Porque falam, não vou dar conta. Não é. É só assim, vamos parar. Vamos organizar de novo as ideias. Né? Recalcular deixa eu recalcular, deixa eu buscar ajuda em algum lugar, sabe? Alguém para me ajudar para fazer isso. Ter a capacidade de delegar, às vezes. Sim. Sabe? Hoje em dia tem tanto profissional aí fazendo... Antigamente não tinha isso. Você tinha que ter mesmo, contratar um funcionário para ficar lá cuidando do financeiro. Hoje tem vários profissionais, por exemplo, de BPO, que prestam serviço, que vão ali... O BPO é o planejamento financeiro. É uma pessoa que vai ali e fala, não, pera, me dá as contas aqui. Vai só atender lá, vender seus produtos, suas coisas, me dá aqui as contas que eu vou organizar para você. E você paga por hora aquela pessoa para fazer aquilo. Então, tem muitas possibilidades hoje em dia. Só que naquela época não tinha, quando eu comecei. E eu nem tinha toda a informação assim que dava para fazer. Você fica tentando fazer sozinha. Por quê? A pessoa fala, você é empreendedora, então você tem que fazer tudo. Financeiro, marketing, recepção, lead, liga, retorna. Aí você fala assim, não, mas se eu falar que eu não tô dando conta, eu tô sendo uma péssima empreendedora. Aí você não fala, aí você continua lá na sobrecarga, entendeu? E você tava nesse universo, como todo mundo já passou. Meu Deus do céu, isso é uma confusão na cabeça do ser humano. Que, olha, eu vou te falar, você tem que ter pessoas dando norte, senão não sai. Bacana isso aí. Sara, para resumir tudo isso aqui que a gente falou hoje, a gente queria que você desse uma dica aí do desenvolvimento integrativo. Fala aí pra gente. Ah, tá. Da terapia integrativa. Isso. Para quem tá nesse início dessa caminhada, eu falo assim, isso é uma coisa que eu sempre falo com as minhas clientes. Se você veio me buscar para aprender algo de autoconhecimento, não fica dependente de mim. Não passa só comigo. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes vão lá, buscam... Porque quando a gente começa a querer buscar autoconhecimento, a gente está frágil. A gente está sem saber... A gente esqueceu das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente ama. Você está perdida de si. E aí você fala, vou buscar ajuda. Com autoconhecimento, com uma terapia e tal. Aí você vai buscar aquele profissional começa a te ajudar. E aí, se você não percebe, você começa a criar uma dependência com aquele profissional e tudo que ele fala, você faz. Seguindo. Você não se cura desse jeito. Que legal isso. O autoconhecimento é para você. Presta atenção na palavra. Autoconhecimento.
é alto, é para você se conhecer, você se fortalecer e voltar a tomar as suas decisões com sabedoria, sozinha, sem a dependência de alguém. Então, se você ficar dependente de algum profissional dessas áreas que eu faço, ou qualquer algum outro, você não está se curando. Então, você tem que ir lá, vem, faz uma terapia comigo, mas ao mesmo tempo, assim, vai em outro, até você se sentir segura para voltar a tomar as suas decisões sozinha, né? E isso, para mim, é constante, não é porque eu trabalho com isso hoje que eu não Sara, faço, pra não, ter tá? no caso aí, que você quer dizer, autonomia. A autonomia, Porque isso. às vezes a pessoa tá fazendo um tratamento e ele não consegue ter autonomia. É. E ele acha que tá tudo certo, e não tá. Não tá. Ele só vai conseguir entender isso depois que ele consegue ter autonomia sobre o que ele quer da vida dele. Isso, exatamente. Tem gente que eu falo assim, começa a tratar comigo e a pessoa não quer ir embora. Eu falei, não, parou. Eu não te atendo mais. Sua amigona. Lá, a Sara é minha amigona. Eu falei, eu não te atendo mais, tá? Você vai passar com outra pessoa agora, você vai buscar outro profissional, você vai tomar decisões sozinhas. Já teve uma pessoa, e ela conta essa história. Depois eu falo o nome dela aqui no off, você pode até chamar ela pra fazer um podcast aqui. Ah, com certeza. Ela falou, Próximos. não, ela tava lá com um projeto, assistiu uma palestra minha, falou, vou desenvolver um projeto. Eu falei, vai lá e faz. Aí ela começou a fazer comigo algumas sessões para desenvolver aquilo. E aí eu fui no primeiro que ela fez, colocando em prática lá o negócio dela. Eu fui no primeiro, ajudei ela. Aí no segundo também. Aí no terceiro ela me chamou, eu falei, não, você vai fazer sozinha. Aí ela congelou, de medo. Falei, você vai fazer sozinha. Aí ela ficou insistindo com aquilo. Aí o que eu fiz? Eu falei, no último dia, um dia antes, eu falei, não posso ir. Eu vou ter que viajar. Arrumei uma desculpa. Menina, ela congelou. Arrumei uma desculpa. Ela desesperou, mas ela fez. No dia seguinte, ela me ligou e falou, Sara, fiz sozinha, você acredita? Eu falei, agora no próximo eu posso ir de novo. Eu falei, não tinha visita, não tinha cliente, não tinha nada. Eu só não fui porque você tinha que fazer sozinha. Que legal. Aí ela foi. E aí ela fez. Se eu não tivesse feito aquilo, ela não ia desvincular de mim, entendeu? A gente tem que ter essa consciência. Mas É legal pra que você você tá falando, fazer viu? sozinha. Porque não é todo profissional que pensa por esse lado aí, não. Né? O pessoal também cada área, não vou ficar denegrindo, mas tem um pessoalzinho que às vezes só quer ver, dinheiro. É isso. Então, assim, quanto mais eu deixar o paciente dependente da minha pessoa, mais eu vou estar lucrando com aquilo. É isso. Então, é assim, isso. bacana você abrir esse espaço pra gente comentar sobre isso, para que a pessoa tenha essa ciência também que, assim, ela tem... É pra ela, né? Ela não tá lá pra virar a melhor amiga da Sara, né? Ou isso. tudo que vai fazer. Sara, o que eu faço? Sara, me ajuda, que não sei o quê. É pra ela ter realmente essa segurança de como seguir Isso. sozinha. De conseguir né? sozinha, exatamente. Pode ser que depois ela tá na caminhada dela sozinha, a gente vira amiga, como eu virei amiga Sim, de claro. muitas clientes que estão aí caminhando sozinha. Mas é natural você ficar amigo de alguém, não na dependência. Gente, né? resumindo, o projeto da Sara é realmente impulsionar. Ela vai impulsionar Isso ali a pessoa e deixar ela caminhar com as próprias pernas. Né? Você captou a mensagem, é isso mesmo. É isso mesmo. Captou a mensagem. E eu também faço terapeutas que estão começando agora. Vou dar um exemplo de terapias integrativas, gente, que são Sim. coisas que eu faço. Barras de Access, que ajuda você a ter mais produtividade no dia a dia. Meditações de qualquer tipo. Reiki, análise comportamental. Nossa, várias opa. coisas. Então, todas essas técnicas que são integrativas, que ajudam o ser, eu tenho acho que umas 15 formações de diferentes técnicas. Que show. E aí, quando a bacana. pessoa vem fazer uma sessão comigo, eu olho pra pessoa e falo, ela tá precisando disso. Isso foi o que eu fiz com ela. Você já consegue ter uma análise, já uma visão do que você vai ali, você vai seguir ali. Isso. A gente Entendi. conversou, eu falei, eu vou fazer isso aqui, vou trazer essa técnica, vou trazer essa, que é isso que ela tá precisando. Nossa, então, eu vou juntando. Somente o computador. O computador. Então, o terapeuta que está começando e às vezes não sabe como atender, eu faço uma mentoria com esse terapeuta Olha, também que para ajudar show. ele a integrar as coisas. Saber Profissional como que tá trabalhar. iniciando aí na Isso. área, né? Legal. Nossa, bacana, Isso. gente. Galera, e vocês não têm noção, a gente falando dessa maravilhosa, tenho certeza que você que tá assistindo a gente também já quer passar com ela. E quando tava passando aquele comercial maneiro, gente, Dona Sara falou assim, vamos presentear a galera que tá assistindo a gente lá, né? Conexão que Cura, acompanhando aí, super audiência. Até um beijo pra vocês. A gente tá em outros países aí, outros estados. Um beijo, galera. Obrigada mesmo por tudo. Ela falou assim, vamos presentear a galera que tá lá assistindo. Ela vai dar uma mentoria pra vocês. Gente,
eu tenho certeza que vocês já vão correr para colocar aí no comentário, porque ela é magnífica. Não é porque ela tá aqui, não, que eu tô babando ovo, porque realmente para mim, assim, fez total diferença. Eu tenho certeza que quem ganhar vai fazer total diferença na tua vida também. Então, a regra você também vai colocar aí no comentário, hashtag desenvolvimento. Hashtag desenvolvimento. E corre lá no nosso Instagram também, @Conexão que Cura, _, que na segunda-feira também, depois que a gente fizer o sorteio do Pix, a gente vai lá colocar também a querida ganhadora ou querido ganhador que vai ganhar essa mentoria, que é essa magnífica. Gente, não perde essa oportunidade, né? Por favor. Sara, nós estamos terminando, tá? Foi muito incrível o episódio de hoje. Ótimo. Eu amei tudo. Eu vou abrir espaço agora pra você dar um tchau lá pra galera de casa, deixa suas considerações finais, deixa o teu @, dá um tchau lá pro pessoal. Ai, pessoal, olha, obrigada. Eu tô muito grata, tá? Vocês contribuíram demais comigo hoje. Eu adoro falar, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente se cura. Então, foi ótimo pra mim. Agradeço o convite. Agradeço o pessoal de casa, a audiência que tava aí. Então, temos vários projetos. Entra lá no @tantos-e-um, que vocês vão ver todos os projetos. Tem lá o meu @ também, o pessoal. Podem me seguir em tudo. Tem tudo aberto lá. Movimento Acelera. No final desse mês, a gente vai ter um evento presencial. Vai estar lá também a divulgação. Se eu não me engano, vai ser no dia 26 à tarde, lá no Beco do Batman, no Experiência de uma Galeria de Arte. Vou deixar também com as meninas quando a gente tiver o flyer. Estão todos convidados. E me sigam, @tantos-e-um. Magnífica. Falo com quem ganhar a mentoria de 1h30. Se passar, não tem problema, né? A gente fala. Ah, sim, porque falar é sempre bom, né? Só pra avisar que é no mínimo 1h30 que vocês vão ter que me ouvir. Reserva um tempo, porque essa orientação realmente vai transformar a sua vida. E no teu evento, você já pode reservar. Eu e Dona Luciene estaremos lá. Super convidadas. Beco do Batman, que você falou. No Beco do Batman. Não conheço. É na Galeria Zive, é uma galeria de arte. A gente vai ter uma experiência de grafitar um muro. Ah, já adorei. Nossa, tá vendo? Tudo de bom. A experiência que a gente vai viver lá, a gente quer que você também participe. Como ela falou, entra lá no @ dela, que ela vai deixar tudo explicadinho. De qualquer maneira, a gente também vai deixar aí na descrição pra vocês, tá bom? O @ dela, pra que você entre lá e não perca esse evento. E a gente se vê lá, porque eu vou estar lá, a Luciene também, pode ter certeza. Com certeza. Eu quero agradecer a Sara, né, pelo sim, por ter aceitado o nosso convite. Agradecer toda a equipe aqui do Conexão. Agradecer os meninos aqui do Podisticano. E hoje eu vou deixar uma mensagem, né? Uma mensagem aqui da cápsula para vocês. Uma mensagem linda. Que diz o seguinte: o meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. João 15:12. Gente, é muito importante a gente nos amar. E o que a gente falou nesse programa é exatamente isso, o amor. A Sara veio trazer isso pra gente. E a gente palestrou aqui, como se diz, falou muito, né, da palestra dela, e eu acho que é isso, é o amor. O amor vence, o amor cura, o amor protege. Eu acho que a gente precisa amar mais, respeitar mais, e o programa hoje foi sobre isso. Eu quero deixar aqui um beijo, pessoal de Recife, em peso aí, pessoal de Alagoas, Sergipe, gratidão. Obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Gratidão. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Para você que tá ligadinho aí no nosso programa, viemos apresentar o Conexão que Cura. Produtos maravilhosos como Sunhealth, 13 vitaminas, 7 minerais, não tem glúten, não tem lactose, não engorda. Se você estiver tomando algum outro remédio, não tem problema tomar junto, porque ele é um suplemento natural, assim como o TCO. O TCO é um tratamento que ele trata de fora para dentro, fazendo essa conexão, essa explosão de tratamento. O TCO, além dele ajudar na queda, no crescimento, no fortalecimento, ele trabalha no bulbo capilar. Ele também ajuda na dermatite de contato. Se você tá aí com todo esse problema, com falta de vitamina, falta de mineral e também com queda, adquira já o kit Conexão que Cura, né, doutora? Exatamente. QR Code na tela, só você passar aí o seu celular, escanear, já vai direto lá pro link de compra, ou acesse o link da descrição e o nosso Instagram também, que já tem lá no link na bio também. Você não vai perder essa, né? Não fique de fora. Conexão que Cura. Precisa de um momento só seu? No Spa Sensação você encontra tudo para renovar o seu corpo e a sua mente. Depilação a laser, massagens relaxantes, criolipólise, spa detox, com diversos tratamentos faciais e corporais que revelam a sua melhor versão. Agende agora e sinta a transformação.
11 99176 1285.